Oi, amigas, tudo bem com vocês? A paz do Senhor. Hoje é o terceiro vídeo da série Mulheres da Bíblia. Não sei se vocês estão acompanhando, mas se você não estiver acompanhando ou você não sabia, já tem os vídeos disponíveis aqui no YouTube, amiga. Então, se você não sabia, se você não está assistindo, assiste, porque é bênção. O objetivo, gente, dessa série é nos trazer conhecimento e, de certa forma, sermos edificados através da palavra do Senhor. Então, eu espero que vocês estejam gostando e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então, tem muita mulher da Bíblia pra gente falar. Vai ter várias amigas que eu vou trazer aqui no canal, mulheres de Deus, mulheres cheias do Espírito Santo. E hoje, inclusive, é uma amiga especial. Ela tem 17 anos. O nome dela é Clarice. É uma bênção. E eu a admiro, gente, porque de certa forma me fez lembrar de quando eu tinha os meus 17 aninhos, né? Eu tenho essa mesma sede, esse mesmo desejo, né, pela palavra do Senhor. E a palavra do Senhor, ela é eficaz, ela é viva, ela entra em nós e transforma. E claramente essa menina é um instrumento nas mãos de Deus, já é uma pregadora e será uma grande pregadora na mão do Senhor Jesus. Então, amigas, assiste o vídeo até o final. Ela também tem um canal aqui no YouTube. Vou deixar o link na descrição e vocês vão lá para fortalecer e ajudar, né, o canal dela para que várias pessoas também sejam edificadas através da palavra do Senhor. Lá no canal dela tem vários vídeos, né, referente à palavra de Deus. E é uma menina usada, gente, é uma menina separada. É uma menina que dedica a sua vida a Deus e ama as coisas de Deus. Então, eu tenho certeza que será uma bênção. E agora eu vou me despedir de vocês, porque não é a minha vez de falar, é a vez da amiga. Então, amigas, até o próximo vídeo e vamos lá, Clarice. Oi, gente, a paz do Senhor, eu sou a Clarice e eu sou muito grata a Deus por essa oportunidade, muito grata a você, Dani, por me convidar, muito obrigada, que Deus te abençoe grandemente. E eu decidi falar sobre Maria Madalena e eu separei 4 tópicos, assim, coisas pra gente aprender com ela. Maria Madalena foi discípula de Jesus, né? Ela seguiu Jesus e ela foi liberta de 7 demônios. Jesus libertou ela. E aí ela começa a seguir Jesus. E é muito interessante porque na Bíblia não fala o que ela passou, o que ela fez, deixou de fazer, o que ela sofreu. Não fala nada do passado dela, só fala que ela foi liberta de 7 demônios. Deus falou muito comigo a forma como quando Jesus chega na situação, tudo muda e a gente não precisa mais ficar olhando para trás. Então, se você hoje aceitou Jesus e ainda tem vergonha do que você viveu, do que você fez, ou em algum momento você se afastou de Jesus, agora voltou e tem vergonha do que você fez quando estava distante, Jesus, ele joga tudo no mar do esquecimento. Quando você se arrepende e se entrega a Ele, tudo isso já não importa mais. Ele faz nova todas as coisas. Então, a primeira lição é que a gente não precisa ficar olhando para trás, porque Jesus nos libertou e já nos perdoou. Amém? O primeiro tópico é que uma coisa que me chamou muita atenção nela é que ela é uma mulher de fé. Por quê? Porque ela foi curada por Jesus e ela permaneceu seguindo ele. Porque eu não sei se vocês já conheceram uma pessoa que ela segue, ela busca Deus, busca Jesus só enquanto ela quer receber algo. Quando ela recebe, ela não quer mais saber de Deus. É praticamente um relacionamento por interesse. E Maria Madalena não foi assim, ela foi curada, mas permaneceu seguindo Jesus. Então eu entendo que ela realmente cria em Jesus. Ela realmente era uma mulher de fé, ela não estava buscando apenas a cura, mas ela queria realmente viver com Jesus. Então, que nós possamos estar sempre buscando a Deus não pelo que Ele pode fazer por nós, mas pelo que Ele é, assim como Maria Madalena. O segundo tópico é que ela não era egoísta. Por quê? Porque ela foi uma das mulheres que ajudava a sustentar o ministério de Jesus. Porque algumas mulheres, né, que praticamente sustentavam o ministério de Jesus dando dinheiro, porque elas tinham dinheiro. E Maria Madalena era uma delas. E eu acho interessante porque ela não guardou o evangelho que ela tinha fé e que ela queria só para ela. Porque todas as vezes que ela ajudava financeiramente, ela estava ajudando os discípulos e a Jesus a continuarem indo aos lugares. Porque eles precisavam de dinheiro para fazer as coisas, conforme eles iam andando pelas cidades. E aí Maria Madalena foi uma das que ajudou. Então, querendo ou não, ela estava semeando no ministério de Jesus, enquanto ela dava aquele dinheiro, né, ofertando. Então, que a gente possa entender que todas as vezes que a gente está ofertando na casa de Deus, a gente não está simplesmente ajudando a pagar uma conta de luz, uma conta de água, ajudar a reformar a igreja. Nós estamos
semeando, abençoando para que aquela igreja continue ali, para que possa alcançar mais vidas. Então, nada do que a gente entrega para o altar sai no prejuízo. Então, todas as vezes que a gente está ofertando, a gente está semeando para um dia colher, porque Deus nos honra por estar ofertando na casa dele. O terceiro tópico é que ela sabia quem era em Deus e por isso obedeceu. Por que eu falo por isso obedeceu? Porque Jesus, quando ele ressuscita, a primeira pessoa que vê ele é Maria Madalena. E ela obedeceu por quê? Porque Jesus fala, vai e fala aos meus irmãos para me encontrarem na Galileia, acho que é isso, Galileia, se eu não me engano. E ela vai e fala, e eles não acreditam nela, porque naquela época, eu entendo que era até um pouco difícil dos homens acreditarem que Jesus permitiu que uma mulher seguisse eles, né? Seguisse ele, né? Porque as mulheres naquela época não eram muito valorizadas, né? Mas Jesus já chegou quebrando isso. Porque Jesus respeitava tanto os homens quanto as mulheres. Não tinha melhor ou menor, né? Ou pior. Então, eu acho muito interessante a forma como ela obedeceu e foi. Ela sabia que Jesus mandou, eu vou fazer. Ela não questionou. Ela não pensou, o que vão falar de mim? O que vão pensar de mim? O que vão fazer? Não. Ela simplesmente foi. Então, ela sabia quem ela era em Deus. Ela só precisava falar a verdade, que foi o que Jesus mandou falar pra ela. Porque muitas vezes a gente não sabe quem a gente é. Deus manda a gente fazer algo que a gente não faz por medo do que os outros vão pensar. Então, nós precisamos saber quem nós somos. Então, que a gente também possa aprender isso com Maria Madalena. Ela sabia quem ela era. Então, nós precisamos saber quem nós somos. Para que a gente possa fazer tudo que Deus nos manda fazer sem medo do que os outros vão pensar. Porque aí a gente vive uma liberdade muito grande, porque a gente não pode viver preso ao que os outros vão pensar. Então, vamos ser como Maria Madalena, que não se importa com o que os outros pensam, com o que os outros vão falar, ou se vão acreditar ou não, porque Jesus mandou ela falar, eles não acreditaram, amém, mas ela fez a parte dela, ela obedeceu. Então, muitas vezes a gente vai fazer o que Deus mandou, tendo retorno ou não, nós precisamos obedecer, porque a nossa parte a gente fez, amém? E o quarto tópico é que ela reconheceu a voz de Jesus. Como eu falei no tópico anterior, Jesus mandou, quando ela foi a primeira vez Jesus ressuscitar, e aí Jesus mandou ela ir falar com os outros discípulos. Mas antes de Jesus falar isso, ela tá lá no túmulo chorando, ela tá perto do túmulo, né? Olha pra dentro do túmulo, vê os dois anjos. E aí eles falam com ela, né? Eu acho que vocês já sabem a história, mas eu não vou saber contar aqui direitinho, pra não perder, né, nenhum fato. Mas ela não reconhece Jesus quando ela vê. Tanto é que ela acha que é um jardineiro e ela fala, se o Senhor tirou ele daqui, Jesus daqui, o meu mestre, me fala onde você colocou o corpo dele que eu quero pegar. E aí Jesus fala, Maria, e aí ela fala, Jesus, né? Só que ela fala isso em hebraico, né? Mas como você falar em hebraico, eu falo em português mesmo. E aí ela fala Jesus, e aí ela reconhece que é Jesus, e aí ele fala pra ela ir falar pros discípulos pra eles irem até a Galileia. Mas é interessante que ela não reconheceu a fisionomia de Jesus. Por quê? Porque ele tava muito diferente. Eu imagino que era totalmente diferente. Principalmente porque ele tinha ressuscitado, né? Ele já devia estar com um corpo lindo, assim, perfeito, porque ele não tinha mais ferida nenhuma, porque ele ressuscitou totalmente curado, eu creio nisso. E ela não conseguiu reconhecer, porque a cena dele crucificado deve ter sido muito feia. Ele machucado, porque tinha sido escoteado, então sangrando, uma cena horrível. E quando ele ressuscitou, ele já estava limpo, com as vestes limpas, totalmente diferente. E ela não reconheceu, mas ela reconheceu a voz dele. Eu acho isso muito interessante porque só reconhece a voz de alguém quando você é íntimo. Você e eu, a gente não reconhece a voz de alguém que a gente não conversa muito, alguém que a gente não convive muito. Então Maria Madalena, ela tinha experiências com Deus, ela tinha experiências com Jesus, ela realmente seguia ele, como eu falei em um outro tópico, mas ela realmente pertencia ao grupo de discípulos que realmente queria buscar mais de Deus. Ela não estava ali apenas seguindo a modinha, tipo, todo mundo segue Jesus, eu também vou seguir. Não, ela estava ali sabendo o que ela queria. Então ela reconheceu a voz de Jesus. E será que a gente está sabendo reconhecer a voz de Jesus no meio da multidão? Então, outra coisa, e a última lição, né, é que ela reconheceu a voz de Jesus.
Então, se você e eu não estamos conseguindo reconhecer a voz de Jesus, a única solução é que a gente busque mais a Ele, que a gente possa buscar mais a Ele, tentar se aproximar mais dEle, que a gente possa clamar por Ele, porque aí Ele vai falar e nós vamos ouvir, nós vamos entender e Ele vai agir sobre a nossa vida. Amém? É isso, eu agradeço a oportunidade. Um beijo, Dani.